Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Por essa ninguém esperava. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, entrou na jogada e quer um jogador que o Vasco tem interesse em contratar. Quer saber quem é o jogador? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você. Bora pro vídeo. De Vasco da Gama, porque hoje o Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco, que antes de iniciar a rodada era o vice-líder do Brasileiro, com 15 pontos conquistados em 18 disputados. O Vasco da Gama tinha sido derrotado apenas uma vez, ou seja, em 5 jogos o Vasco tinha 4 vitórias e apenas uma derrota. E viu o Palmeiras acima do Vasco da Gama, tendo 16 pontos conquistados em 18 disputados. O Vasco tinha 15 em 18, ou seja, 5 vitórias em 6 jogos, e o Palmeiras tinha 16 em 18. Tinha 5 vitórias e um empate. O Palmeiras ainda não havia sido derrotado, no Campeonato Brasileiro Sub-20. E essas duas equipes se enfrentavam hoje lá em São Paulo, na casa do Palmeiras, dentro da Arena Barueri, gramado sintético, jogo muito difícil. Palmeiras que tem uma das melhores bases do futebol brasileiro. E aí o que aconteceu? A bola rolou. O Vasco iniciou a partida muito bem, com uma grande escalação. O Vasco, que tem no seu elenco, entrou com o time titular hoje, Felipe Gabriel, que é goleiro de seleção brasileira, Breno Vereza, que é um grande lateral, Avelar, lateral, que entrou muito bem quando necessário no time principal, no time profissional, Ramon Rick, Gustavo Guimarães, Lucas Zucarello, Juninho, André Fernandes, um timaço, time do Vasco da Gama, e um grande trabalho que vem sendo feito pelo Matheus Kuropes na categoria. E o Vasco, ele começou com tudo. O Vasco, amigo torcedor, ele abre o placar, o Vasco da Gama ele faz 1-0, ganha moral, um gol marcado, que anima, claro, sem dúvida nenhuma, o torcedor vascaíno que estava acompanhando a partida logo aos 12 minutos ainda do primeiro tempo. Lucas Zucarello cobrando aí uma penalidade máxima e abrindo o placar. Aí o Vasco, aos 24 minutos também da etapa inicial, faz o 2-0. Lucas Zucarello fez o segundo gol, ou seja, foi o autor dos 2 gols na partida e o grande destaque do jogo. Então o Vasco, fazendo 2-0, o Vasco ia a 18, ultrapassava o Palmeiras ficava com 16. O Vasco ia a 18 pontos na tabela de classificação e passava a ser o líder. O Vasco muito superior no jogo, muito superior. Mas aí, amigo, tem aquela situação do sistema. É o Vasco prejudicado na Copa do Brasil com um erro grodeio. Não é erro. O que aconteceu ontem não foi erro. Anulando o terceiro gol. O Vasco é prejudicado na Sul-Americana. O JP sofre a falta e ele é expulso. E aí, cara, hoje acontece a mesma coisa. Pois é o primeiro minuto do jogo, primeiro minuto do segundo tempo. Acontece esse lance aí que está aparecendo na imagem a vocês. O Avelar, jogador do Vasco da Gama, ele tá com a bola na mão, assim, no controle, é puxado pelo jogador do Palmeiras, cai e na queda encosta no jogador do Palmeiras, que se joga no chão. O Avelar já tinha amarelo, leva o segundo cartão amarelo e é expulso. No lance em que ele sofre a falta. O Avelar tem o controle da bola, é puxado pelo jogador do Palmeiras, cai e o árbitro marca a falta do Avelar, dá o segundo cartão amarelo a ele e é expulso. Diante da expulsão do Avelar, o Vasco com 1 a menos, o Palmeiras chega. O Vasco ainda tem mais um jogador expulso aos 27 minutos do segundo tempo. Samuel é expulso, ou seja, o Vasco fica com 2 a menos. Aí aos 33 minutos, o Palmeiras perde também um jogador. E aí aos 35, o Vasco com 9 em campo e o Palmeiras com 10. O Palmeiras faz o primeiro gol e o Palmeiras chega à final ao empate aos 53 minutos do segundo tempo. O Vasco garfado na categoria sub-20. E ainda querem dizer para mim, e ainda querem nos convencer, torcedores vascaínos, que não há um sistema. O sistema é difícil, amigo. E eu volto a repetir. É contra tudo e contra todos. Bom, amigo, é difícil, tá? É muito difícil. Falando em sistema, domingo, o Vasco enfrenta o clube do sistema, Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, muito provavelmente. Para quem acompanha o canal,
sabe que eu trouxe a vocês, né, informação relacionada a uma punição do Corinthians por uma confusão que aconteceu no clássico, no derby paulista, entre Corinthians e Palmeiras, que ocorreu dentro da Neoquímica Arena. Um jogador do Corinthians ele foi expulso por um gesto obsceno, cumpriu uma suspensão já na partida contra a equipe do Vitória. O Mateuzinho, lateral direito, ele deu um soco no jogador do Palmeiras e por conta disso o STJD deu a ele em julgamento 4 partidas de suspensão, uma delas já cumprida, inclusive contra o Vitória. O Hugo fez duras críticas contra a arbitragem e por conta disso o STJD deu a ele 2 partidas de suspensão com concessão de efeito suspensivo. Breno Bidon, ele foi absolvido, mas também foi julgado. E o Corinthians, ele recebeu uma multa no valor de R$2.000 por atraso no reinício do jogo, R$10.000 por invasão de drone, R$20.000 pelo tumulto, R$80.000 por conta de injúria racial que ocorreu durante a partida, tendo R$112.000 em multa, mais a perda de um mando de campo. Ou seja, o Corinthians, durante um jogo, não poderia atuar em casa, no Itaquerão, fora, em algum outro local, em algum outro estádio. Só que o Corinthians, ele entrou com um pedido, né, de fazer um novo julgamento. E sexta-feira vai ocorrer esse novo julgamento. O STJD marcou já um novo julgamento do recurso que o Corinthians aplicou contra as punições. E diante disso, o Corinthians tem um prazo de 10 dias para cumprir essa punição do STJD. E como o jogo do Vasco está dentro desse período, o clube hoje, o Corinthians entende hoje, que pode cumprir a partida, esse jogo, né, sem mando contra o São Paulo e não contra o Vasco, e deve optar então por isso, por conta de uma brecha que o Corinthians achou na postura do STJD. Tá, amigo? Então, Vasco e Corinthians deve acontecer na Neoquímica Arena. O STJD puniu, julgou, uma confusão danada que ocorreu naquele jogo contra o Palmeiras, mas o Corinthians conseguiu, junto ao STJD, burlar ali e vai mandar na sua casa o jogo contra o Vasco. E a expectativa tá, até porque o departamento jurídico do Corinthians já está trabalhando para tentar derrubar essa punição. A expectativa é que essa punição da perda de mando de campo venha a ser feita e o Corinthians consiga atuar contra o São Paulo também dentro de casa e no final não venha a ser punido. E aí é engraçado, porque o Pedrinho, ele foi julgado pelo STJD, o STJD o absolveu, e aí a Procuradoria da STJD o julgou de novo e deu 15 dias de suspensão a ele. O Pedrinho ontem não viajou para Belém, porque está suspenso pela STJD. E aí, enquanto isso, hoje, tivemos a informação que o Vasco da Gama, nessa próxima sexta-feira, dia 24, terá um julgamento por conta de sinalizadores que foram acesos na arquibancada de São Januário e por conta da interrupção do funcionamento da câmera goal line durante a partida. Inclusive, um dirigente alvinegro, um dirigente do Botafogo, Leonardo Coelho, do Vasco da Gama, perdão, ele foi denunciado por desrespeito à arbitragem. A denúncia aos vascaínos também inclui infrações, 2, uma relacionada a deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordem em sua praça de desporto, relacionadas ao comportamento da torcida, e outra também por conta de uma grave ameaça de um funcionário do Vasco da Gama. Foi o Leonardo Coelho. A informação é que o Vasco pode perder até 10 mandos de campo. Aí, cara, eu queria ver, cara. Imagina se o STJD dá uma punição ao Vasco com a perda de 10 mandos de campo. Aí, assim, eu vou ficar maluco se isso acontecer. Esse assunto, deixa eu falar sobre Leila Pereira entrando na briga pelo zagueiro Alexander Barbosa. O fato é, e o próprio treinador do Botafogo ontem na coletiva deixou bem claro que ele não vai conseguir segurar jogadores. Se eu for colocar aqui, Barbosa, Danilo serão negociados. Danilo será vendido depois da Copa. Agora, o Alexander Barbosa não deve renovar com o Botafogo. Pode sair de graça. Só tem uma questão. A Leila está de olho no Alexander Barbosa. Informação segundo o jornalista César Luiz Merlo.
E eu vou trazer para você o que isso tem a ver com o Vasco. Primeiro ponto, Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Alexandre Barbosa do Botafogo. Já existem conversas tanto entre os clubes quanto Oller Group, a empresa que representa o jogador. O Botafogo tentou renovar o contrato com Barbosa, mas não conseguiu avançar por conta da sua delicada situação financeira. Para evitar que o zagueiro saia de graça, uma venda ao Palmeiras é vista como positiva. Informação aí do All Sport e do Fute Mais, junto com o jornalista César Luiz Melo. Que situação! Só que sabemos que recente, né, há uma semana atrás, saiu a informação até do jornalista Gustavo Cunha, que acompanha o dia a dia do Vasco, que o Vasco estava monitorando a situação do Alexandre Barbosa como uma oportunidade de mercado para que o mesmo pudesse ser negociado e chegasse de graça, já que não vai ter o seu contrato renovado. O Vasco teria ali a responsabilidade salarial. Se o Palmeiras não fechar negócio, que é difícil por conta do Botafogo querer vender o jogador antecipado ao fim do contrato, para não perder o jogador de graça, é mais um jogador saindo do Botafogo, indo direto para um adversário direto na competição, né? Foi o Marlon Freitas, para o Fluminense saiu o Savarino. Por exemplo, o Vasco veio o Tietê ano passado e o Cuiabano esse ano. São ex-jogadores que passaram pelo Botafogo daquele 2024. Então o Vasco monitora a situação. É claro que seria uma situação mais por conta de um empréstimo. Aliás, empréstimo não, o jogador chegar de graça, né? Sem custos, aliás, apenas o salário, e o Vasco atualiza a situação. Evander, ex-Vasco, vira maior artilheiro brasileiro da história da MLS. Abre aspas, não esperava. Meia chega a 43 gols na liga, superando o Welton, que teve passagem no Fluminense. Jogador relembra que atuar no país não estava nos planos, mas comemora feito. Abre aspas, todo gol tem um gostinho especial. Evander entrou para a história da MLS, maior liga de futebol dos Estados Unidos. Revelado pelo Vasco e há 3 temporadas no país, o meia se tornou o brasileiro com mais gols na história da liga ao chegar a 43, no empate com o Cincinnati com o Chicago Fire. Em entrevista ao GE, o jogador comemorou o feito e admitiu que não tratava o recorde como objetivo. Eu me sinto muito feliz, muito honrado, não esperava. Desde que cheguei à liga, nunca imaginei que eu poderia alcançar essa marca. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Nunca foi meu foco buscar isso, afirmou. Essas foram as notícias do Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.